Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com Leonardo Gontijo. Leonardo, no primeiro bloco a gente estava falando das ações, né, do Instituto Humano Down. E você defende, inclusive, a autonomia das pessoas com síndrome de Down, né? Inclusive para poder aliviar um pouco a preocupação dos pais que temem morrer e deixar os filhos sem quem cuide deles, né? Eu queria saber como é que está sendo esse trabalho em relação às pessoas que vocês assistem lá no Instituto e como que elas estão aceitando esse tipo de proposta, como é que tem funcionado isso? Nossa, esse é um tema assim, muito bacana, eu acho que brilha meus olhos realmente. Acho que Seus olhos estão brilhando o tempo todo, na verdade, né? Eu acho que todo ser humano busca autonomia, fazer por si só. Eu falo assim, o dia que contando só um caso aqui, o dia que o Dudu, se ele faz shows à noite e tal, o dia que se eu não levasse ele nem minha mãe, ele não iria. Hoje, quando ele vai de táxi, a felicidade que foi o primeiro dia que ele foi... Ele vai sozinho? Ele vai sozinho, assim, Olha. não teve... Assim, o que eu falo assim, não é dinheiro, não é nada, é o ser humano se propôs uma coisa e conseguir. Claro, então, é uma vitória, né, pessoal, né? E quando nasce filho com Down, com deficiência, vamos falar no caso Down, muitas vezes é uma desconstrução de um sonho da família, que a gente não conhece aquele tema, e aí você deixa de sonhar. E deixar de sonhar, você deixa de ter autonomia, buscar espaço. Sim. E nos livros que eu escrevi, eu fiz várias entrevistas com familiares, a gente conversa com muitos sonhos dos pais, no íntimo assim, deles, no profundo deles, é assim, eu quero que meu filho morra antes de mim para não deixar para ninguém. Sim. Mas só que a expectativa de vida antes das pessoas com Down era menor, até por causa da sociedade. E hoje não, a expectativa de vida é 70, 80 anos. Então a gente tem que falar desse tema. Claro, então quando eu escrevi o primeiro livro, eu tinha uma conversa muito séria com meus pais. Eu falei o seguinte, não sei a ordem natural das coisas, mas talvez vocês vão morrer antes de mim. Então, a partir de agora, eu vou interferir na educação do meu irmão. Obviamente que a responsabilidade é dos meus pais. Então, Claro. a gente veio fazendo esse trabalho de autonomia. Porque eu falei, com 40 anos vai aprendendo a atravessar a rua? Tem que começar o quanto antes. Sim. Então, o programa Juntos e Misturados, né, muito alimentado pelo êxito, né, parcial aí do meu irmão Dudu, a gente está trabalhando muito esse foco. E sai cada coisa, quando as pessoas saem sozinhas, a felicidade que eles sentem sem os pais, eles escolheram o programa, muitas vezes errando o troco, muitas vezes, mas tendo essa oportunidade, porque o ser humano precisa ter autonomia, no fundo. Então, e a superproteção, que é natural, eu sou pai, eu sei o que é, e com filho com deficiência é muito maior, prejudica. Ela acaba inibindo o desenvolvimento, né? É bom a curto prazo, mas a longo prazo é muito ruim, porque como é que daqui a pouco meu pai com 70 anos, 80 anos, morre o Dudu com 40 anos, não sabe fazer nada? Não sabe escovar o dente, não sabe trocar uma roupa, e aí ele fica inválido. E é um problema social, sabe, Wagner, assim, que no Brasil, a gente pesquisou na Espanha, que já tem alguns centros, não tem um espaço para que fique as pessoas com deficiência. No caso do Dudu, felizmente ele tem um irmão que por amor está ali e vou seguir essa caminhada. Mas tem gente que não tem irmãos. E os irmãos não querem ou tem outra vida, e aí? E ninguém fala sobre esse tema. Né? E a expectativa de vida aumentando, a gente precisa falar sobre esse tema e os pais precisam trabalhar o quanto antes com a autonomia. Essa é uma bandeira do Instituto. E vocês estão conseguindo avançar nessa situação? O programa Juntos e Misturados, nós já estamos com 15 programas e a gente está vendo os resultados concretos pelas pesquisas com as mães, pelas próprias conversas, né, com eles que são os protagonistas. Mas ainda temos muito que avançar. Ah, claro. A gente dá uma sementinha, mas acreditamos que vão colher muitos frutos com isso. Sem dúvida. Por falar nisso, além dessa questão, nós temos outros tabus também a vencer nessa questão, né, da síndrome de Down. Eu queria abordar um que é um pouco polêmico, mas eu acho que é importante a gente tratar das questões todas, né? Eu estou me referindo à possibilidade de relacionamento sexual entre eles, né, entre pessoas com Down, inclusive com a possibilidade de gerar filhos, né? Como é que você vê essa questão? Isso vem também sendo discutido? Como é que as pessoas reagem a essa possibilidade? Enfim, como é que é essa realidade hoje? Tema fantástico. Coloquei no novo livro, né? Não importa a pergunta, a resposta é amor. Exatamente isso. Coisas inéditas que minha mãe assustou, muita gente assustou, mas eu acho que temos que falar sobre isso. Sim. Eu cresci... Quando a gente começa a falar sobre as coisas, o monstro vai diminuindo, né? Vai diminuindo. Perfeito. Eu cresci assim na sociedade, aprendendo que as pessoas com Down, e tem é um dos mitos, que a sexualidade das pessoas com Down são exacerbadas. Falácia. Por que é exacerbada muitas vezes? Porque não é colocado limite. Sim. Então, essa é a primeira premissa, trabalhar com limite, e a autonomia é um pilar disso. Então, a sexualidade é igual. Eu lembro, há muito tempo, há 8 anos atrás, o Dudu toca na noite de Belo Horizonte, o dia que ele deu o primeiro beijo, a boate parou. É como se fosse um ET. E hoje é natural. Aí as pessoas começam a perguntar, seu irmão beija? Uai, você beija? Então, a gente precisa tratar as pessoas naturalmente. Sexualidade é igual de qualquer ser humano. Sim. Então, o que eu estou percebendo, então eles podem ter filhos, muitas vezes os homens são estéreis,
aí tem que fazer o espermograma. No caso do Dudu, a gente fez o espermograma e ele é estéril, mas não a estatística é 80% dos homens são estéreis, mas as mulheres podem ter filho e, inclusive, é 50% de chance de ser filho normal. Claro que as famílias, às vezes, mulher tem medo. De não herdar a síndrome. A síndrome. Tem 50% tem a síndrome e tem 50% não tem. Já tem casos, né, de mulheres com síndrome de Down que têm filhos, entre aspas, normais. Então, é um tema super polêmico e é muito negado. E eu estou vendo hoje, né, muitas vezes os amigos do Dudu, com 30 anos, com 27 anos, com 35 anos, que a sexualidade foi negada durante a vida. Por quê? Dificuldade dos pais, tem uma polêmica. E também por falta de informação. Falta de informação, né? eu falei isso. Não se trata do assunto, como é que você vai saber como conduzir a situação? Eu aprendi sexualidade na rua com um amigo meu de 14 anos, sabe muito menos que eu. Então a gente precisa falar sobre. Só que todo mundo tem dificuldade, eu também tenho, etc. Então, como não é dito, isso estoura em algum lugar. Então eu estou vendo assim, meninos de 30, 37 anos sendo infantilizados, porque no caso do Dudu já aconteceu uma vez numa escola, ele começou a namorar. Em vez de todo mundo falar, pô, que legal, não, proibiram de namorar porque os outros não conseguiram. Então a gente está nivelando por baixo. Então no livro eu abordo isso, conto como foi o caso do meu irmão, conto fatos inéditos, e é um tema que a gente precisa divulgar na sociedade e debater pouca literatura, mas agora isso estoura em algum lugar. E eu estou vendo que negar esse tema é um crime que a gente está cometendo com as pessoas com Down. Sem dúvida. E a gente precisa, excelente espaço, obrigado pela sua oportunidade. Porque nós nos preocupamos também com a saúde da sociedade, né? E a saúde da sociedade é a saúde de todos, né? Não pode haver esse tipo de rejeição, digamos assim, aos temas. A gente tem que tratar de todas as questões com coragem, com respeito, né? Claro. Sabendo como conduzir as coisas, mas não podemos falar a respeito disso. No caso, assim, eu aconselho os pais, as famílias. Eu também tinha dificuldade como abordar esse tema com meu irmão. Então a gente buscou um psicólogo. Vamos trabalhar conjuntamente. Claro, com profissionais que possam ajudar a tratar a questão. Né? Exatamente. Sobre as ações ainda do Instituto, vocês agora lançaram recentemente, né, o documentário No Compasso do Amor. Não é? Fala um pouco sobre esse trabalho. Eu queria também saber se tem, durante o processo de filmagem, se aconteceram alguns fatos interessantes que você possa compartilhar conosco. Enfim, conta um pouco dessa iniciativa. Esse está muito bonito, assim, esse trabalho foi feito pelo Estudo na Trilha, No Compasso do Amor. É um curta-metragem de 16 minutos que conta exatamente o primeiro livro, Mano Down, Relatos de um Mal Apaixonado. Então é inspirado no seu primeiro livro? É inspirado no livro. Então, assim, foi uma batalha para conseguir verba, aquela coisa toda. A gente Sempre né? O parceiro, você sabe melhor do que eu. E aí lançamos agora no Ponteio, no dia 13. Então, conta a história do Dudu toda, assim, desde o nascimento dele, tem entrevista com profissionais, entrevista com os professores dele, inclusive o Hudson Brasil, que já esteve aqui, entrevista com meus pais, mostrando toda a trajetória do Dudu. E tem mostrando ele em Rio, ele fazendo shows lá na Lapa, ele toca na Sapucaí, na escola, então tem cenas de tudo. Então é muito bacana, assim, o Dudu deixa as coisas muito leves, né? Ele quebra os protocolos, então nos bastidores, às vezes vai entrevistar, por exemplo, tem uma cena lá nos bastidores, que a gente foi no campo lá do Politeama, do Chico Buarque, todo mundo lá cheio de travado, e ele chegou lá, ô Chicão, beleza? Com toda a intimidade, né? Meu cavaco aqui. Aí, então ele quebra os protocolos. Vai quebrando o gelo, né? Tem uma cena assim nos bastidores que não está no documentário, assim, no avião, ele tocando e o avião que estava no voo da Gol, todo mundo cantando. Porque o Dudu pegou o cavaco, ele estava indo para o Rio. Conseguiu uma plateia aérea. Aérea. Foi muito... Eu tenho esses vídeos no YouTube, mas o documentário assim, conta essa trajetória e o objetivo realmente, né, é o que a gente tem para falar para as famílias, porque muitas famílias nos procuram. O que vocês fizeram com o Dudu? Não tem fórmula. A gente não quer também ser exemplo de nada, não quer dizer que o Dudu é a melhor pessoa do mundo, não quer dizer que a gente está certo, mas o que a gente tem para falar, e o documentário retrata isso, amor, estímulo, aceitação, perpassando pela autonomia e respeito ao ser humano. É só isso, o Dudu sempre teve sonhos e a gente tratou ele com respeito, com muitas dificuldades, mas é isso. Mas claro, tem os profissionais, claro, se eu fizer amor vai dar certo, não sei. Mas o que a gente tem para falar, e é o que eu só tenho para falar, é que eu sempre tratei meu irmão com amor, minha família com carinho, incentivando ele a realizar os sonhos dele. Sem dúvida. Eu queria agora abordar um outro aspecto da sua atuação, né? Antes de você se dedicar exclusivamente ao Instituto e ao Dudu, você também teve, nós já falamos aqui no início do programa, uma atividade empresarial muito séria, né? Muito bem sucedida. Foi inclusive diretor, né, de uma empresa de assessoria na área ambiental e trabalhou na Samarco, né? Também, né? Aí é inevitável tratar desse tema, né? Com o episódio do rompimento das barragens lá em Mariana, né? Que é considerado por alguns como o maior desastre ambiental da história do Brasil, né? Como é que você analisa isso, tendo esse conhecimento das áreas de direito ambiental, gestão ambiental, né? Responsabilidade social, tendo trabalhado lá também, né? Como é que você avalia essa situação e como é que você vivenciou esse episódio?
Olha, assim, muito triste, né? Estou acompanhando de perto, assim, atônito, sem entender muito o acontecido. Eu fiquei 6 anos na Samarco, sempre tive a empresa como muito séria, né? Porque é engraçado, porque a Samarco vai entender nesse mundo, né? 50% da Vale, que é a segunda maior mineradora do mundo, e 50% da BHP. Então tinha auditorias periódicas, o tempo inteiro. É uma empresa que investia realmente, trabalhando na área ambiental, de segurança, um investimento pesado nisso. E até então saí de lá, assim, eu tinha a Samarco, e ela ganhava vários prêmios e tal. Então eu estou atônito com a situação. Isso me marcou profundamente, está me marcando ainda como ser humano, como profissional, porque eu trabalho com essa questão de certificação, auditorias. Pois é, exatamente. E eu estou até em dúvida como dar aula, porque eu apostava tanto nisso, ou seja, é um padrão que a empresa... E a Samarco tem todos os prêmios e aconteceu isso. Imagina quem não tem. Sim. Então, assim, é muito sério, é muito grave. Eu acho que a gente está lidando com vidas, e eu conto episódios nesse sentido. Estive lá recentemente, né? Estou acompanhando muito. Após, né, após o fato, com as buscando pessoas. entender, porque assim, é inadmissível, né? A gente lidar com isso, e eu luto pela minha vida inteira dentro daquele, primeira coisa de uma sociedade inclusiva, é que não pode ter sido uma falha, não é possível que às vezes a gente economizou com alguma coisa. Isso não pode, né? Eu acho que a gente não pode aprender esse tipo de coisa. Então eu estou estudando, estou atônito, mas estou me reconstruindo. Estou me questionando como profissional até então o que eu fazia, se realmente dá resultado ou é apenas uma fachada. Estou atônito. Está questionando esse modelo. Que de tudo que eu aprendi. Hoje, né? De tudo que eu aprendi, que certificado ISO 14001, que ter auditorias periódicas vai garantir, não garante nada. Tanto é que aconteceu. E essa marca é um exemplo de benchmark mundial de prêmios em sustentabilidade. Realmente é algo a ser estudado de uma maneira mais detalhada, mais estrita, né? E olha que interessante, eu fui lecionar, eu comecei, olha como é que a vida vai nos levando. Eu comecei a lecionar porque eu trabalhava muito com comunidade também. Inclusive, já fui em Bento Rodrigues, a gente ia para a comunidade explicar. Tem todos os laudos, tá legal, tá tudo bem. E um dia um senhor me falou assim, Leonardo, tudo bem, tá tudo certo os laudos, mas você não dorme aqui debaixo da barragem, você mora em Mariana. Isso marcou a minha vida. Eu fui fazer mestrado e fazer educação a partir do dia que eu conheci o senhor João, que foi um senhor que eu, inclusive, eu reviro depois do acidente. Nossa, ele deve estar desesperado, né? Sim, é triste. Mas eu acho que a gente tem que fazer diferença, eu acho que o caminho é a educação. Sim. A gente ter essa postura não só teórica, mas como prática. Sem dúvida. Meu querido, mais uma vez, vamos interromper brevemente a nossa conversa para mais um intervalo, mas não saiam daí, que nós temos muitos assuntos a tratar ainda com o Leonardo Gontijo. A gente volta já.